Lefi suede ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? A paz do Senhor para os amados irmãos. Nessa manhã, meu tema hoje é uma semântica. Como é isso? É o Salmo 133, vou me basear no primeiro versículo e depois eu vou para a parte orientadora, que é Filipenses 2, de 3 a 5. Então, a epígrafe aqui do Salmo 133 diz que é a excelência do amor fraternal e o cântico dos degraus de Davi, né? Um cântico gradual. E ele diz: ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. E aqui, conforme eu falei, dentro da revelação orientadora de Filipenses, diz que nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere o outro superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas que cada qual também para o que é dos outros, e de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, amados, dentro dessa semântica, o primeiro ponto que eu quero esclarecer dentro dessa situação é uma reunião podem não estar todos unidos. Como é isso, pastor? Por que isso? Pode não estar todos unidos numa reunião? Sim, por causa de opinião, né? Pode haver intromissão ou decisões que podem colidir, né? Então, o que eu estou falando na realidade, dentro de tudo isso, pode haver verdadeiramente uma colisão, esse conflito. E 3 passos que devemos seguir dentro dessa situação é adaptar, saber conviver. E o mais difícil é o ajustar e aceitar. Por quê? O porquê da imparcialidade, a nossa intromissão e a opinião é a mania de pensar e de ver, de julgar, é o parecer pessoal, pois não é uma orientação quando isso acontece. Já quando é dirigida uma palavra, o que você acha? Aí sim, é uma forma de perguntar e a opinião de alguém sobre certo assunto. Já é o conselho, um aconselhamento. Como? Ou orientação é dada quando se pede ajuda a outros e não será uma crítica. Eu falei dessa situação que pode haver uma interrupção de opinião, decisão que podem colidir por não se coadunar, não se adaptar, não se ajustar, aceitando o que está se tratando dentro do assunto, dentro de uma reunião. A crítica não é uma orientação, é uma intromissão alheia de julgamento. Por quê? Observa, uma desculpa dos nossos erros, como é isso? A minha crítica é construtiva. Não. É a sua intromissão de julgamento pessoal. Crítica construtiva, na minha visão bíblica, filosófica e ideológica, não existe. Existe, sim, intromissão. É o julgamento à pessoa
ou na frente ou pelas costas, né? Na ausência, que é chamada por detrás, que é uma falsidade na realidade. Porque a Bíblia diz: mais vale a repreensão aberta do que o amor encoberto, quando se está errado, dependendo, né? Pode estar incluído ao nosso caráter e não à nossa sinceridade. Esse comentário feito achando que é crítica construtiva, que não é o nosso dever. Por quê? Pois o conselho é uma orientação que pode ser boa ou ruim, pois existem conselhos bons maus e conselhos maus que são bons. Os conselhos bons são os maus, vai depender da situação ou a visão de pedir opinião e não fazer uma reflexão e agir com emoção e não aceitar a razão. Por quê? Podemos nos incomodar porque já temos ou estamos vulneráveis ou temos já a nossa axiologia, conceitologia. Então, na orientação não vai importar. A crítica, segundo a Bíblia, é um julgamento alheio. Que isso, pastor? Diz o capítulo 7 de Mateus, né? Que é um ato deformativo nosso querendo consertar outros ou a outro. E tem essa repugnância bíblica: não julgueis para não ser julgado, não condeneis para que não seja condenado. Com a mesma medida que medires, vos hão de medir. Não tenta tirar a trave do olho do teu irmão, estando um argueiro no teu. Então, isso aí, que nós achamos que é crítica construtiva, é a repugnância bíblica de não tomarmos as posições de atitude dentro dessa teologia, usando essa argumentologia que é uma crítica construtiva, positiva. Não, é intromissão. Se não pediu orientação, não pediu conselho, eu não tenho o dever de intervir. Eu sempre dialogo com a minha esposa que meus filhos são emancipados. Criei eles no ensinamento, doutrinamento da Bíblia, preparando eles para uma vida futurística, física e espiritual. Às vezes, ou quase sempre, toda a família tem os conflitos, as desordens. Mas, na realidade, eu como pai, como avô, como bisavô, não tenho direito de me intrometer, a não ser que me pedem conselho ou de eu ajudar quando estão em dificuldade, eu ver que eles não têm capacidade para resolver o problema, que pode ser uma condição do dever nosso como pai, como avô, como bisavô. Mas intrometer na vida pessoal, já que demos a instrução, o ensinamento, eu sempre deixo essa exemplificação para minha esposa, que nós não temos o direito, porque eles já são emancipados. Bom, voltando aqui dentro dessa repugnância de julgamento, temos que deixar este curso de Deus. Curso de Deus, pastor? Achar que podemos pensar o que o outro pensa. Devemos parar de tentar influenciar outras pessoas com a nossa contaminação. Porque a palavra de Deus diz que a má conversação corrompe o bom costume, um pouco de fermento leveda toda a massa. E de achar que podemos falar o que outro irá falar. Não temos. Ou achar que sabemos como eles vão agir. Não temos esse dever. Eu vou dar um exemplo de uma reunião desunida. Como é isso? Uma reunião desunida e uma unida de desunião, por falta de obediência positiva, e a negativa que torna-se positiva e a positiva vira negativa. Eu vou exemplificar antes de adentrar dentro dessa reunião
que eu estou falando que é desunida. Por que o exemplo? Ela vira negativa. Eu vou exemplificar com alguns pontos aqui, que são a arrogância nossa, ou a ansiedade, ou também a prioridade, que pode ser a desonestidade, a falta de fidelidade, que são os interesses próprios, que é o nosso egoísmo, e assim vai virando essa futilidade. Então, no capítulo 11 de 1 Reis, a Bíblia diz que o homem mais sábio, hoje eu entendo, quando Jesus no seu discurso disse que nem mesmo Salomão se vestiu como o lírio do campo, é porque ele, depois de velho, ele não seguiu regra, ética e prática. Aqui vai dizer que o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, Moabita, Amonita, Edonita, Sidoneia, Etéias, das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel que não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós, de outra maneira perverterão o vosso coração para seguires os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor. Então, o que acontece? Ele se deixou-se dominar, não seguiu uma orientação, que eu falei de conselhos bons que são maus, conselhos maus que são bons. A Bíblia diz que ele não preservou o ensinamento doutrinário do seu pai Davi, e fez deuses, criando santuários, altares para os ídolos que elas adoraram. E houve, dentro dessa futilidade dele espiritual, que está aqui, depois você pode conferir no capítulo 11 de 1 Reis, também no versículo 26 vai dizer que foi por isso que Jeroboão, ele se levantou, versículo 27, que foi a causa que se levantou a mão contra o rei Salomão, que tinha edificado a Milo e cerrou as coberturas da cidade de Davi, seu pai. E diz que o homem Jeroboão era um varão valente, e vendo Salomão que esse jovem era laborioso, o pôs em todo o cargo da casa de José. Mas sucedeu depois que naquele mesmo tempo, saindo Jeroboão de Jerusalém, encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho, e ele tinha vestido, uma veste nova que ele estava, e a palavra de Deus diz que estavam os dois no campo, e aí pegou as vestes novas dele que tinha e rasgou em 12 pedaços. E aí o que fez? Deu 10 pedaços a ele, dizendo que ele reinaria sobre 10 tribos. E que uma tribo ele separou por amor de Davi para permanecer a sua promessa de palavra, que não faltaria. Dentro da família de Davi, sucessor, que também tinha promessa messiânica, por isso que o descendente do cumprimento da palavra é o que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que é Cristo. Não seria Salomão da eternidade futurista, da continuidade do reino eterno. É o que talvez muitos pontos que muitos não entendem. Mas no tocante aqui, dele não guardar os estatutos, juízo, como Davi seu pai fez, Deus disse que dividiria, e como fez. Então o que aconteceu? Após a morte de Salomão, o seu filho Roboão, ele tinha que reinar, que era o seu sucessor em seu lugar.
Mas ele tinha aumentado os tributos, os impostos. E aí que eu falo de conselhos bons que são maus, conselhos maus que são bons. E no capítulo 12 diz que o versículo 13, versículo 6, que teve o rei Roboão conselho com os anciões quando Jeroboão voltou lá do Egito, soube que Salomão tinha morrido, e foi com o povo até o rei para pedir o alívio dos impostos que estavam muito exacerbados. Então ele falou: volte a mim daqui a 3 dias que eu vou dar a resposta dessa problemática. Foi uma reunião que tornou-se uma desunião, conforme eu falei que ia dar exemplo. Que ele pede conselho aos anciões do seu pai, que viviam na presença do rei Salomão. Eu posso dizer como eram os seus ministros, os seus auxiliadores. Mas ele tomando conselho, e os anciões disse: olha, procura ser sutil, ser agradável ao povo e terás súdito. Procura amenizar essa situação. Que ouvir e escutar é diferente. Ouvir e escutar. Ouvir som todo mundo ouve. Escutar é ouvir e obedecer e atender. Fazer um masquio, que é certo e que é errado. E diz, e vai dar continuidade do capítulo 12, que ele deixou o conselho dos anciões e foi tomar conselho com jovens que haviam crescido com eles. E o conselho mau que foi bom para ele naquele exato momento foi e falou: olha, você vai dizer que se a mão do teu pai era pesada, o teu dedo será pior do que o escorpião. E foi o conselho que os jovens deram a ele, que não tinha estrutura, não tinha condição, porque quando não sabemos o que fazer da vida, quando tivermos em situações conflitantes, devemos saber pelo menos aonde ir. Ele foi ao lugar certo, só que não ouviu a consultoria orientadora positiva, mas a negativa, de aumentar os impostos, segundo a ordenança que foi dada. E isso, dentro do 3º dia que retornaram para saber a resposta, dentro dessa reunião, que formou essa desunião. E aí veio o cumprimento bíblico da separação das tribos. Então seguiram a Jeroboão, que se tornou rei dessas 10 tribos, e ficou uma tribo na capital, que era Jerusalém, aonde eles adoravam anualmente, avios históricos. E Jeroboão, quando chegou o tempo das festividades, o que aconteceu também foi que ele não acatou o conselho do profeta, a ordenança de Deus, a obediência também a Deus, soube criticar e condenar a Salomão devido à futilidade que ele estava vivendo e banalizando, e ele se achando muito perfeito. É o que eu falei lá em Mateus 7, querer tirar a trave do olho dos outros, estando com argueiro no nosso. E agora ele, preocupado em perder o seu reinado, tomou o conselho. Aqui no capítulo 12 vai dizer que ele toma conselho, né? E fez bezerro de ouro, e lhe disseram: muito trabalho vos será subir para Jerusalém. Vós vê aqui os teus deuses, ó Israel, que te fazem subir, te fizeram sair, te fizeram subir da terra do Egito, que foi, né, o bezerro de ouro, que vocês conhecem a história, quando Moisés estava recebendo o decálogo dos 10 mandamentos, as orientações para a especificação de uma vida próspera, de uma vida espiritual,
de um cumprimento de uma palavra, e quando Deus manda ele descer, está lá a banalidade, eles adorando outros deuses. Porque se tem um povo mais idólatra, que eu sempre falo, na face da terra, foi a nação de Israel, que deixou de acreditar num Deus único e verdadeiro. Então ele pôs um em Betel e o outro em Dan, para o povo não subir. Então, essa união, houve a desunião e a contrariedade. Os idólatras, que eu sempre falo, que são desobedientes, os mais incrédulos, que foram também os discípulos, como eu sempre falo sobre isso, só cresceram após a morte de Jesus e deixaram de ser competitivos, egoístas, interesseiros, arrogantes, porque eles viviam em rivalidade. Quando Jesus ele ensina: quem quer ser grande seja o menor, quem quer ser servido sirva. Eu sempre digo que o sábio aprende com o erro dos outros, o inteligente com os próprios erros. Mas é por isso que, conforme eu falei dentro do meu tema, semântica, que sempre nenhuma reunião não vai ter, às vezes, união, porque vai haver essa divergência de opiniões e interesses e situações que podem se colidir. Mas que fica esse exemplo orientador, que eu já falei que em Filipenses no capítulo 2, que tem o seu próximo como superior a si mesmo. Sabe, para encerrar, Jesus ele nos ensinou ser tardio no falar, rápido no pensar. Ser simples como a pomba, prudente como a serpente. Então isso é um equilíbrio gerenciador da emoção, usando a razão equilibrada. Mas que Deus nos abençoe nessa manhã. Eu afirmo que Luffy é suede ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia. Amém? Tenham todos um bom dia. Ficam na paz. Oh, glória a Deus.